Olá pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita, tudo bom com vocês? Não sei se vocês sentiram minha falta, mas ontem, que eu normalmente na segunda-feira lanço algum vídeo com alguma análise, estava impossibilitado, gente. Muito trabalho, final de semana muito agitado, estava esgotado. Mas hoje, vamos lá, as notícias continuam vindo e nós temos que mostrar tudo que está por trás disso. Hoje nós vamos falar sobre agora o que a ONU vem alertando sobre o que é o resultado da pandemia, não nas questões de morte, mas sim da fome que essa pandemia deve trazer, né? Então nós vamos falar sobre isso. Vamos falar de uma notícia que teve desdobramentos, por isso que eu estou trazendo para vocês, notícia de ontem, da fake news da Globo. E vamos falar também sobre Joyce Hasselman e o inquérito solicitado por Augusto Aras, tá bom? Bom, é isso aí, gente. Quem se lembra, desde o início do nosso presidente falando, gente, não podemos só olhar para a saúde, temos que olhar para a economia, porque economia também é saúde, economia traz outros problemas, as pessoas também vão morrer. Isso logo no início da pandemia, quando todo mundo começou a fechar todas as portas. Pois bem, agora é oficial, a ONU, né, esse órgão tão maravilhoso, né, que vocês sabem que a OMS é um puxadinho da ONU, é um braço da ONU, vem alertando que agora nós temos um rastro da pandemia aí a ser trabalhado. Eles alertam que a pandemia deve deixar 265 milhões. Coloquem esse número na cabeça. 265 milhões de pessoas no planeta com fome. E fome o que traz, gente? Vocês sabem bem, também traz a morte. Doenças, outras doenças, enfim. Desnutrição é um grande problema que assola a humanidade, né? E é isso o que todo mundo que tinha bom senso alertava. Não podemos fechar toda a economia, não podemos deixar tudo parar, porque isso vai acarretar em mortes. Eu falei um pouco de mortes, não só de fome, falei dos quadros de depressão, que é uma realidade, tá? Pessoas do sistema público de saúde no Brasil que cuidam de pessoas vulneráveis já estão vendo também a situação de depressão da população, pessoas se mutilando, se autoflagelando, enfim, é uma situação horrorosa. Agora, lembra que eu falei para vocês do número, para vocês guardarem o número de 265 milhões de pessoas com fome no planeta? Pois bem, vejam agora os números que nós temos de mortes até hoje, passados praticamente 7 meses da pandemia, nós temos um pouco mais de 1 milhão de mortes. Dá para comparar? Nós estamos falando em mais de 250 vezes pessoas passando fome e depois tendo consequências graves, inclusive com a morte depois da pandemia, do que os números de morte pela pandemia. Os números de 265 milhões de pessoas com fome não chegam assim, não são nem arranhados pelo número de contágio da Covid até agora, né? É um grande absurdo o que fizeram com o mundo. Fizeram as pessoas colocarem o rabo no meio das pernas, fizeram as pessoas terem pânico de uma doença que sim deve ser olhada como qualquer doença. Como qualquer doença, nós devemos tomar precauções, mas não se esconder debaixo da mesa com o cobertor em cima da cabeça. Não é assim que a humanidade chegou até onde chegou. E não é assim que a humanidade vai ultrapassar mais essa barreira. O que nós temos que fazer sim é cuidar dos nossos grupos de risco, das pessoas vulneráveis, cuidar dos idosos, no caso, pessoas com muitas comorbidades, e também temos que tomar sol, tá? Tem um estudozinho aí falando que a vitamina D é essencial, tá, para o combate ao Covid. Eu também vou colocar aqui um pouquinho dessa informação para vocês verem. E o que
essa quarentena ridícula fez com que todo mundo parasse de tomar sol. As praias foram fechadas, os condomínios, como o meu inclusive, com todas as áreas comuns fechadas, piscina fechada. Não é piscina coberta não, piscina aberta fechada. Então isso fez com que as pessoas tivessem problema no seu sistema imunológico. E a máscara é outro problema, tá? Você que fica usando máscara em todos os lugares, que está dentro do seu carro, sozinho, né? Ou com a sua família que mora com você, dentro do seu carro, usando máscara, respirando um ar viciado, porque você não oxigena direito o seu organismo, você também tem problemas. Não só problemas imunológicos, mas imagino eu que mentais também, né? Enfim, o mundo inteiro caiu nessa mentira da OMS junto com a China do Covid. E vamos pagar um preço muito alto, tá? Quem dizia do fique em casa e que depois nós cuidamos da economia, como o bosta do Dória, né? Quero ver o que ele vai falar agora com esse monte de pessoas passando fome em função das quarentenas retardadas que foram implementadas. E agora nós temos que falar, sim, da fake news de ontem, da Globo, do jornal O Globo, né, uma das empresas do Grupo Globo de Comunicação, fez falando que o MP, o Ministério Público do Rio de Janeiro, havia denunciado Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Pode até ser que venha denunciar, mas o que eles fizeram foi fake news, uma notícia falsa que não tinha nenhum fundo de verdade. E, na verdade, eu quero até saber se agora o Globo, na verdade, o Grupo Globo de Comunicação vai pedir música no Fantástico. Porque, pelas minhas contas, já foram 3 fake news. Maju, falando do nosso presidente, falando, na verdade, do dia do Covid lá, que ninguém havia prestado homenagem aos mortos. Segundo, a foto mentirosa do próprio jornal o Globo, falando sobre o panelaço do Bolsonaro. É uma foto que já tinha sido usada 3 vezes, né, em momentos diferentes. E agora a MP, aliás, a notícia do MP denunciando Flávio Bolsonaro. Já são 3. No caso, música no Fantástico. Mas como ninguém mais está assistindo essa porcaria desse Fantástico, seria bom eles pedirem música em algum outro lugar para ver se alguém pode ver. Mas o que mais me deixa intrigado foram os desdobramentos dessa fake news. Porque ontem mesmo o Ministério Público do Rio de Janeiro veio a público para desmentir o que foi dito pelo jornal O Globo. Ou seja, que não existia nenhuma denúncia feita ainda contra Flávio Bolsonaro. E óbvio, né? Aí é o grande pulo do gato, né? E eu vou falar isso também do outro desdobramento que teve, né? Que foi que hoje, né, o Valor Econômico, também no Globo, tá? Veio com uma manchete falando que o chefe da MP do Rio de Janeiro suspendeu a apresentação da denúncia contra o Flávio Bolsonaro, segundo uma fonte. E aí esse é o grande ponto, né? Jornalismo com base em fonte acontece. Qual é o grande problema do jornalismo que acontece hoje e das fontes que eles dizem ter? Isso, na verdade, é uma grande proteção contra um processo de fake news. Por quê? Se eu falo que foi uma fonte que me disse isso, que foi o caso da denúncia, né? Eles falaram que foi uma fonte que trouxe que o Flávio havia sido denunciado. Então, eles primeiro não poderiam ter colocado de uma forma tão enfática assim essa notícia de que o Flávio havia sido denunciado, e sim deveriam ter dito que a fonte os havia alertado da denúncia do Flávio. Primeiro erro. Segundo, se você pega na mentira e fala assim, vocês estão mentindo, isso é fake news, o jornalista fala assim, mas foi minha fonte que falou. E como existe o sigilo da fonte, ele não precisa revelar quem é. Com isso, a pessoa que mentiu também está protegida. Óbvio que a grande mentirosa aqui é a jornalista que falou, tá? Não existe essa questão da fonte, existe sim as vozes da cabeça dela querendo derrubar um presidente, tá? E aí, de novo, por isso que eu disse sobre a fonte, que agora a narrativa mudou, não é mais que existe
uma denúncia, ou que vai acontecer uma denúncia, e sim que foi suspenso o processo, a apresentação da denúncia. Para que isso? E segundo fonte, né? Vamos deixar isso muito claro. Para que isso? Para deixar no inconsciente coletivo de que a família Bolsonaro, maquiavélica, moveu seus pauzinhos junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro para fazer com que o processo fosse suspenso e que isso está causando um mal-estar absurdo dentro do Ministério Público. Eu quero ver alguém do Ministério Público vir realmente a público falar que isso é verdade. Só acredito a partir do momento que houver essa confirmação. Enquanto ficarem falando de fontes, uma fonte me disse, eu vou perguntar qual foi a fonte. Foi a fonte do Minalba ou foi a fonte da Bonafonte? Não tem outra coisa para a gente falar. Tá? Então, desconfiem sempre. O Jornal o Globo, Folha de São Paulo, todas essas que já foram grandes veículos de comunicação, hoje, quando falam mal do nosso presidente, não estou dizendo que que ele seja um santo, que nada aconteça, mas eles estão sempre tentando olhar o copo meio vazio, não o copo meio cheio, e, quando não é isso, efetivamente mostrando pelo em ovo que não existe. Tá bom? E para a gente terminar aqui rindo um pouco, Dona Joyce Hasselmann, né, atual deputada e candidata à Prefeitura de São Paulo, vem agora com mais uma, né, veio bem nas costas. O nosso Augusto Aras, o nosso PGR, né, solicitou a abertura de inquérito contra a Joyce Hasselmann por vários crimes. Vocês lembram do áudio dela pedindo para os assessores montarem ou criarem vários perfis fakes para irem nas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram, para poder defendê-la e falar mal dos adversários dela? Pois bem, isso correu, caminhou e agora está virando uma solicitação de inquérito. Por quantos crimes? Foram identificados pelo menos 4 crimes. Nós estamos falando aí que o Augusto Aras colocou que ela pode, se for tudo comprovado, incorrido no crime de constrangimento ilegal, do artigo 146 do Código Penal, difamação, artigo 139 do Código Penal, falsidade ideológica, 299 do Código Penal, e associação criminosa, 288 do Código Penal. Não sei se todos vocês conhecem, mas constrangimento ilegal, por que ele levantou esse tipo de crime? Porque ela era chefe desses assessores que a ajudaram a criar os perfis fakes. Então, a questão do constrangimento faz o que eu estou mandando porque eu sou seu chefe, sua chefe, senão você está demitido e várias outras questões. Então as pessoas, para não perderem seus empregos, em tese, fizeram isso. Porque se agiram de livre e espontânea vontade, ou aí essa questão do constrangimento ilegal não é cabível, mas isso será levantado no devido inquérito. Difamação. Por quê? Com esses perfis fakes, ela quis levantar informações falsas de outras pessoas, atacando essas outras pessoas, né? E então isso é difamar. Isso, na verdade, é um crime que certamente, ocorrendo o inquérito, ela será realmente denunciada por esse crime. Falsidade ideológica é outro crime que, com certeza, ela também vai ter que se explicar sobre isso. Por quê? Porque ela fala para você criar perfis que não existem. E perfil que não existe é perfil falso. E a assessora dela ainda me vira no áudio e fala para criar os perfis com base num software que fazia números de CPFs aleatórios. Mais falsidade ideológica que isso, impossível, né? E associação criminosa. Por quê? Mais de uma pessoa cometendo crime. Ela como a mandante e os seus assessores como os executores do crime, né? Então tem muita coisa aí que a dona Joyce Hasselmann vai ter que se explicar. Ela, óbvio, que quando isso aconteceu, veio falando, atirando para tudo quanto é lado, falando que o nosso PGR, ele é um marionete, um boneco de ventríloco, que isso é tudo em função da candidatura dela à Prefeitura de São Paulo.
Vamos parar um pouquinho aí, Joyce. Você já se viu nas pesquisas de intenção de voto? Você deu uma olhadinha no percentual que você tem? Você está batendo na margem de erro, filha. Você tem 2% de intenção de voto. A margem de erro é justamente essa. Então você pode ter de nada até 2%. Você não canta nada, você não conta na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Pode esquecer. Você está tentando fazer isso virar um factoide para ganhar popularidade, para ganhar notoriedade na rede. Esquece. Sua candidatura está morta. Contente-se com mais 2 anos e pouco que você vai ter como deputada federal. Tá? É isso que você tem do setor público. Tá? Ou se você passar num concurso, né? Tenta a sorte. Se você quiser continuar sendo funcionária pública, tenta a sorte num concurso e vai ser feliz. Apesar de que eu acho que você deveria ficar mais no seu Instagram contando aí as suas receitinhas que te fizeram perder tanto peso, né? Mas, assim, nem tudo são flores, né? Apesar de nós estarmos felizes com isso, nem tudo são flores. A solicitação de inquérito caiu nas mãos do ministro Barroso, que ainda não abriu inquérito, tá, gente? Não vamos ficar tão felizes porque ele deu uma canetada e falou que antes de se instaurar qualquer inquérito, precisamos de mais diligências para poder realmente apurar a necessidade desse inquérito. Tá joia? Então é isso, semana está aí, muita coisa com certeza vai acontecer e eu volto depois para falar com vocês, tá? E você que está aqui e já é inscrito no canal, dá o seu joinha, compartilha mais o vídeo para que outras pessoas possam ver. Você que não é inscrito do canal, se inscreve, vai, não custa nada. Clica em inscreva-se e também dá o joinha, tá bom? E se puder compartilhar, agradecemos. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por tudo. É um prazer sempre poder trazer essas notícias para você, esclarecendo tudo. E fiquem com Deus e até a próxima.